Muito bem, irmãos. Hoje começaremos uma série de mensagens no livro do profeta Miqueias. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Como é de costume em nossa igreja, nós buscamos, pelo menos, não em todos os cultos, em todas as ministrações, mas acredito que na maioria, expor livros da Bíblia. E então vamos, nesta vez, expor o livro do profeta Miqueias. Se você tiver alguma dificuldadezinha de achar, não tem vergonha nenhuma de ir lá no índice e olhar. Você pode achar também o livro de Jonas, que talvez é um livro mais conhecido. Se você quiser voltar de trás para frente, Malaquias, Zacarias, Ageu, fica mais fácil também. Livro do profeta Miqueias. Mas antes de caminhar no texto, irmãos, eu gostaria de dizer que o livro do profeta Miqueias, apesar de ser um livro pequeno, tem apenas 7 capítulos, eu quero dizer aos irmãos que este livro, ele tem uma profundidade teológica gigantesca. Além de trazer profecias messiânicas, ou seja, profecias que falam sobre a vinda do Messias, o livro do profeta Miqueias é um livro muito prático. É um livro pelo qual, guardando as devidas proporções, é um livro que deve muito falar ao nosso coração. E por que eu digo guardando as devidas proporções? Porque este livro é um livro, a priori, escrito para o povo judeu. Mas sendo ele um livro da palavra de Deus, nós entendemos que o Antigo e, claro, o Novo Testamento serve para a instrução da igreja. Então eu peço que os irmãos entendam o valor de estudarmos um livro do Antigo Testamento, um livro profético, e não somente uma profecia específica para o povo judeu, mas que tem claras aplicações para as nossas vidas. Então eu peço que você, já com o livro aberto no capítulo 1, eu quero ler com os irmãos hoje apenas o versículo 1. E não estranhe, porque hoje eu quero fazer um panorama do livro, eu quero trazer você para dentro deste livro, para que você mergulhe neste livro. O meu objetivo hoje é, como diz aí uma linguagem agro, não é? uma linguagem agrícola, a gente vai arar o terreno. Então a gente vai tirar ali talvez alguns obstáculos que talvez impedem uma leitura mais fluida do texto, e após pelo menos tentar arar o terreno e deixar para que os irmãos possam de forma mais tranquila aproveitar mais a série de mensagens, eu acredito que se eu fizer isso hoje, eu estarei satisfeito por aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, leia comigo Miqueias, capítulo 1, versículo 1. Leia com atenção, leia com reverência. Leia na expectativa de que Deus fala através de um mensageiro, apesar do mensageiro, e que isso é uma obra do Espírito Santo. Eu vou trazer aqui informações, vou trazer explicações, aplicações, mas se o Espírito Santo não falar ao seu coração, vai ser apenas palavras jogadas ao vento. Então eu espero que você esteja com este espírito ensinável, com esta atitude de coração aberto, para poder ouvir a palavra do Senhor. Livro do profeta Miqueias. Quem está com o livro aberto, diga: achei, amém, assim seja. Então isso é linguagem evangeliquez. Diga: achei, pastor, está tudo certo aqui. Tá, todo mundo achou? Então vamos lá, amém não?
É brincadeira, irmãos, é só para quebrar o gelo, os irmãos podem falar amém. Amém. Miqueias capítulo 1, versículo 1 diz: palavra do Senhor, que veio a Miqueias, o morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Mais uma vez oremos. Bendito Deus e Pai, estamos diante do Senhor e com a Tua palavra exposta diante de nós. Então, mais uma vez, suplicamos ao Senhor que o Senhor intervenha neste momento, porque se o Senhor não agir, nada acontecerá. Eu confio no Senhor, porque se eu confiasse em mim, estaríamos perdidos, eu estaria perdido. Então eu confio, Senhor, que apesar de mim, o Senhor há de falar aos teus servos a tua palavra nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, vem nos alimentar e trazer o nutriente, aquilo que é necessário ao teu corpo nesta noite. E se há alguém em nosso meio que ainda não se encontrou com Jesus verdadeiramente, que hoje seja o dia da sua salvação. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. O livro de Miqueias, irmãos, como foi lido por mim agora, é um livro que é direto ao ponto. É um livro que é direto àquilo que ele se propõe a ensinar. Interessante que o nome Miqueias é um nome que significa quem é como Deus, quem é como o Senhor. E na realidade, esta é a pergunta que Miqueias faz no final do seu livro, no capítulo 7, pelo qual eu não vou ler agora, mas até já coloco aí a frase: quem é, ó Deus, semelhante a ti? Porque Miqueias, sendo ele um profeta usado por Deus, e que tem o próprio nome dizendo, o seu próprio nome trazia consigo esta pergunta: quem é como o Senhor? É um livro que confronta a vida espiritual do povo de Israel. Eu quero que os irmãos percebam que o livro de Miqueias começa do alto a baixo. Veja o texto, irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio ao profeta Miqueias. Não foi Miqueias que procurou a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que não há espaço, ou que não deve haver espaço para investigarmos a palavra de Deus. Mas percebam, irmãos, que esta dinâmica de Deus se revelando, Deus falando, Deus agindo, é uma dinâmica que acontece em toda a Escritura. Assim foi com os servos de Deus, assim foi com Abraão, assim foi com Moisés, assim foi com Samuel, assim foi com outros profetas. Deus se revela, Deus se dá a revelar. E isso aqui é muito importante, porque nas nossas aplicações, eu quero falar um pouco sobre o movimento evangélico e o que as pessoas às vezes entendem sobre o ministério profético da palavra de Deus, que infelizmente tem sido banalizado. Miqueias aqui não é a pessoa que é iluminada a proclamar a palavra, mas ele é apenas um porta-voz. Era isso que o profeta era na época de Israel, ou desde o início, quando Deus até mesmo não tinha dado início à nação, atribuiu aos homens e a algumas mulheres, para que eles fossem portadores da palavra do Senhor. Eu queria que mais uma vez os irmãos respirassem e pensassem nesta primeira frase do versículo: palavra do Senhor que veio a Miqueias. É do alto a baixo.
Aqui não estamos falando de capacidade humana, de perspicácia, de intelectualidade, de capacidade de articular palavras. Estamos falando de um Deus insondável, um Deus totalmente poderoso, um Deus que é inigualável, o único Deus, mas que, por sua misericórdia e graça, ele se revela. E assim também acontece hoje. Também falarei mais para frente sobre a importância da revelação bíblica, a própria Escritura como sendo palavra de Deus, e a nossa responsabilidade para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Deus veio a Miqueias. Mas o que é que Deus veio falar a Miqueias? Antes de colocarmos em perspectiva o texto sagrado, eu quero apenas dizer aos irmãos que Miqueias é um texto necessário para hoje, que, em primeiro lugar, Miqueias é a própria palavra de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo disse a Timóteo que toda a Escritura é inspirada? Você lembra disso? Toda a Escritura, ela foi soprada por Deus, ela foi conduzida pelo próprio Deus. Deus usou homens de várias culturas, várias épocas, para produzir as Escrituras sagradas. Mas o conteúdo, o produto final, veio da boca de Deus. Esses homens não estavam em transe, esses homens não estavam em um êxtase, mas esses homens, conduzidos por Deus, eles produziram a palavra do Senhor. Então, diante disso, irmãos, Miqueias é uma mensagem importante, em primeiro lugar, porque é a palavra de Deus. A gente classifica o livro de Miqueias como sendo um livro dos profetas menores. Você já ouviu falar sobre isso? São 12 os ditos profetas menores, mas deixa eu dizer a você que pode ser que esta nomenclatura, ela possa talvez diminuir a obra da palavra de Deus. Aqui não é uma crítica por criticar, também não preciso ter compromisso com este tipo de nomenclatura, até uso em certa medida, mas dizer que Miqueias é um profeta menor, para a ocasião de que esta nomenclatura foi cunhada, era apenas para dizer que ele é um profeta de um livro menor do Antigo Testamento, não que ele tem menos importância, ok? Eu sei que você sabe disso, eu acredito que você sabe disso, mas é apenas para, lembra que a gente está arando o terreno, para que não haja nenhum tipo de obstáculo quando a gente for começar então a semear e colher. Então aqui estamos arando o terreno. Miqueias tem uma das profecias mais bonitas no que se refere ao Messias. Você lembra, irmãos, do texto que fala sobre a cidade do Messias? Que diz, e tu, Belém Efrata? Você sabia que esse texto está no livro do profeta Miqueias? Olhe comigo o capítulo 5, versículo 2, que não vou expor esse texto, apenas colocando a importância desse livro para nós hoje. Capítulo 5, versículo 2 diz, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está profetizando, irmãos, cerca de 750 anos antes do Messias. Miqueias, ele é contemporâneo a Isaías. Isaías como um profeta palaciano, um profeta que teve o seu ministério mais em Jerusalém. Miqueias era mais do interior, e já vamos falar sobre a região dele. Segundo o pastor Timóteo, Miqueias era um profeta matuto, ele era do interior, ele era da zona rural. Mas tão importante, irmãos, a mensagem de Miqueias. Inclusive, esta profecia, ela é reverberada em Mateus capítulo 2,
O próprio livro de Mateus, lá no Novo Testamento, vai descrever esta profecia que se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. O livro não somente traz a revelação messiânica, mas o livro também traz como o povo do Messias deveria viver. Veja comigo capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Veja na sua Bíblia, não se perca, não pense no amanhã, não pense em nenhuma outra coisa senão concentrado na palavra de Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8, ele diz: e ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a benignidade, a misericórdia. Depois falarei sobre este verso. E andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, acredito que esse texto poderia ser o nosso lema. O que é que Deus pede de nós? Senão que pratiquemos a justiça, que amemos o amor leal de Deus e andar humildemente com o Senhor. Miqueias, além de ser um livro messiânico, é um livro prático. E não somente é um livro prático, mas é um livro que aponta para a grandiosidade de Deus. Capítulo 7, versículo 18 a 20, é assim como Miqueias termina a sua profecia escrita, o seu próprio nome sendo feito como que um trocadilho para o final da sua profecia. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 a 20. Quem é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia, na sua benignidade. Verso 19: tornará a piedar-se de nós, e sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados na profundeza do mar. Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Quem estava aqui hoje na EBD e viu a tão maravilhosa exposição de Gênesis capítulo 15, pelo pastor Adamo Rocha, lá de Mossoró, que esteve conosco hoje, vai lembrar como Deus faz esse pacto, este pacto incondicional, esse pacto que é unilateral, este pacto que Deus jura por Ele mesmo que Ele irá cumprir. E Miqueias termina a sua profecia assim: quem é semelhante a ti, Senhor, que perdoa as nossas iniquidades? Escute, quem é semelhante a ti, Senhor, que pega os nossos pecados e joga na profundeza do mar? E sabe de uma coisa? Satanás não sabe nadar. Quem é semelhante a ti, Senhor, que guarda a aliança que fizeste com Abraão para todo sempre? Então, irmãos, o livro de Miqueias deveria nos encher de alegria, pelo qual esta palavra profética não é profetada, não é palavras feitas, palavras firulentas, palavras do mundo evangélico, que querem apenas galardão para si mesmo. Haverá momentos que Miqueias vai ser muito duro, não por ele mesmo, mas porque Deus disse: Miqueias, fala ao meu povo. O meu povo transgrediu, e assim será a sua sentença. Volte comigo para o capítulo 1, e entenda que o livro de Miqueias, que veio da parte de Deus, foi Deus que veio até Miqueias, e a Bíblia fala um pouco da biografia deste homem. O texto diz: Miqueias, o Morastita. Então aqui temos a pista de quem é este profeta. Pela região, o profeta Miqueias
é de uma região montanhosa, já na fronteira entre a tribo de Gate e o mar Mediterrâneo com os filisteus. Eu não quero, irmãos, encher neste momento de informação geográfica, porque não é o meu objetivo. Mas, quando a Bíblia diz que este Miqueias era morastita, é como se o texto estivesse dizendo que Miqueias, me permita, guardando as devidas proporções, mas que Miqueias era um matuto. Aqui usando uma palavra bem mais simples, para que os irmãos possam entender. Agora, eu não estou menosprezando o matuto, viu? Porque matuto dá de 10-0 em muito povo da cidade urbana, da cidade grande. Mas o que eu estou dizendo é que a localização de Miqueias era uma localização insignificante para o contexto de Israel. Pastor, por que isso vale a pena explorar? Por que vale a pena explorar este aspecto? Ora, irmãos, primeiro vale a pena explorar esse aspecto porque está revelado na Bíblia, sim ou não? O texto diz ou não que ele era morastita? Veja o texto, versículo 1. Se a Bíblia diz que ele era desta região, a Bíblia está nos ensinando alguma coisa. E ao analisarmos o texto, irmãos, perceberemos que Deus não se importa com grandes berços, com berços da civilização. Não que ele não possa usar uma pessoa de mente, peregrina, como o apóstolo Paulo, que era cidadão judeu e romano, e que transitava entre os mundos do império daquela época, como o próprio Isaías, que é contemporâneo a Miqueias, e segundo comentaristas, era um homem erudito. Deus usa quem quer. Mas aqui, irmãos, hoje eu quero enfatizar que Deus pega pessoas, às vezes, da mais insignificância possível diante dos homens. Mas diante de Deus, aquela pessoa vai ser usada pelo Senhor. Então não importa de onde a pessoa veio, se ela é matuta ou não, me permita usar esse termo, belíssimo termo. Se a pessoa é do interior, se a pessoa é de zona rural, se a pessoa nasceu num vilarejo, se a pessoa aprendeu a ler já com a Bíblia, não importa. Se Deus quiser usar esta pessoa como Ele quiser, Ele usará. E essa é a beleza do Deus eterno, todo-poderoso, que faz de homens glorificar o seu nome, que é um grande Deus. Não existe grandes homens, irmãos. Só existe um grande Deus, que usa homens. Homens do palácio, mas homens do interior. Como também o profeta Miqueias. Um dos comentaristas que eu pesquisei diz que esta localidade era uma localidade que era fácil de ser explorada pelos mercadores, sobretudo os mercadores que iam para Jerusalém. Depois os irmãos podem procurar, eu até trago aqui no meu esboço uma nota de rodapé, não vou ler esta nota, mas apenas para dizer que o lugar, além de ser pequeno, era um lugar difícil, porque ele era explorado pelos maiores. Inclusive Miqueias vai falar sobre isso. Os ricos que exploram os pobres. Será que isso não acontece hoje em dia? Veja comigo o capítulo 2, só para que você tenha um gostinho do tom de voz do profeta Miqueias. Este homem do interior, que talvez teve a sua família ou alguém que ele conhece explorado pelos grandões. Veja capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam porque está no poder da sua mão,
e cobiçam campos e roubam-nos. Está vendo que ele se inclui? Cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem a sua casa, a uma pessoa a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que protejo um mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Veja comigo o versículo 7, dê uma puladinha aí, capítulo 2, 7. E vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Não é assim que fazem bem as minhas palavras a quem anda retamente? O profeta Miqueias está dizendo que apesar de que o povo de Deus é um povo da aliança, os ricos estavam oprimindo os pobres, roubando os campos, explorando o comércio e fazendo com que os pobres pudessem sofrer esta injustiça social. Parece com os dias de hoje, irmãos? Meus irmãos, eu lhe garanto que o livro de Miqueias parece um livro que foi escrito ontem, de tão atual que é. Como eu disse aos irmãos, o livro de Miqueias é um livro que reverbera para outros séculos, inclusive um outro profeta, que não é contemporâneo a Miqueias, 100 anos depois, fez referência a este livro. Se você quiser abrir, eu vou ler rápido. Jeremias capítulo 26. Jeremias capítulo 26, versículo 17, o texto diz: também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra, e falaram a toda a congregação e a todo o povo, dizendo, verso 18: lembra do que disse o profeta Miqueias, o morastita, que profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. E aí ele segue o que foi dito pelo profeta Miqueias. Eu quero apenas que você perceba que são poucos os livros, atenção, que eu vou falar aqui, são poucos os livros que outro profeta, dentro do próprio contexto do Antigo Testamento, cita na sua profecia. Então, por exemplo, Daniel, na Babilônia, ele citou o profeta Jeremias. Depois você lê lá no capítulo 9, se você quiser. Mas Jeremias, 100 anos depois de Miqueias, ele cita o profeta Miqueias, mostrando a importância deste profeta e como a sua mensagem ultrapassou gerações. Ultrapassou, irmãos, porque era uma época muito difícil para Israel. Então a profecia em si de Miqueias é uma profecia muito pesada, assim como outros que vieram antes dele e depois pós ele, mas aqui especificamente, tanto Isaías lá no palácio como Miqueias no interior, a nação estava vivendo em uma grande apostasia. O livro de Miqueias vai dizer, por exemplo, que os ricos são corruptos, que os juízes ganham suborno. Acontece isso hoje? Os ricos exploram os pobres, os sacerdotes estão ministrando por dinheiro e os profetas estão profetizando aquilo que o povo queria ouvir. É hoje, irmãos. Assim era também Israel, o povo da aliança. Então Miqueias descreve uma nação cuja a estrutura da aliança com Abraão está totalmente corrompida, e ele vai dizer, atenção, ele vai dizer que por causa da transgressão do povo, Deus vai trazer a Assíria e consequentemente depois ele trará a Babilônia. Deus trará um povo que vai disciplinar a nação.
Isso aconteceu com os sírios invadindo Samaria, o reino do norte, e séculos depois aconteceu com Judá, com Jerusalém, com os caldeus invadindo e destruindo o templo e saqueando toda a cidade. Então, irmãos, o propósito do livro do profeta Miqueias, sobretudo, irmãos, é mostrar que Deus, atenção, que Deus não deixará impune os pecados da nação. Eu quero que você volte para o capítulo 1, e eu quero que você perceba claramente a proposta da mensagem profética de Miqueias. Capítulo 1, versículo 5. Ele diz, depois que ele fala do verso 2 ao 4, Deus sendo testemunha contra o pecado da nação, ele diz no versículo 5, tudo isto por causa da transgressão de quem? E dos pecados de quem? Vocês estão comigo? Versículo 5, capítulo 1. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel, o qual é a transgressão de Jacó, não é Samaria? E quais os altos de Judá, não é Jerusalém? Aqui está a declaração como a ideia central da profecia. Eu virei a vocês por causa dos pecados de vocês. E o livro vai se desdobrar exatamente com esta imagem. Deus primeiro como testemunha, ele ainda não apresenta-se como um juiz, muito interessante. A gente não vai explorar o versículo 2 ao 4 hoje, mas eu quero apenas que vocês leiam comigo. Primeiro, Deus como testemunha. Veja comigo o capítulo 1, versículo 2 a 4. Ouve todos os povos, prestem atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós. O Senhor, desde o seu santo templo, desceu, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Irmãos, veja esta imagem, por favor, pare um pouco e tente imaginar isso. O profeta está dizendo assim, ouçam povos, Deus está saindo do seu santo templo, veja aí o texto, e ele está saindo, ele está se movimentando para ser uma testemunha contra os vossos pecados. Você já imaginou, irmãos, você no banco dos réus, e quem está lá contra testemunha contra você é Deus? Eu quero que você tente imaginar esta grandiosa imagem do versículo 2 e do versículo 3, que talvez foge à nossa capacidade de tentar capturar esta imagem. Deus desce do templo, o texto diz aqui, versículo 2, e ele sai do seu lugar para ser testemunha contra Israel, contra Judá. Por que Israel e Judá? Porque o reino está dividido entre norte e sul. E Deus não somente será testemunha, irmãos, mas Deus será também o próprio juiz. Capítulo de 1 a 4, ele está testemunhando, ai de vocês, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. Capítulo 5 abre-se sobre o rei Messias que nascerá em Belém. Capítulo 6 e 7, essa testemunha agora coloca as vestes de juiz, e é ele que vai dar a sentença. Mas ainda bem, irmãos, que o capítulo 6 e o capítulo 7 fala do remanescente fiel, e diz que estes serão salvos, porque temeram ao Senhor. Estes serão salvos porque estão embaixo da aliança do Senhor. E ele não pode mentir. Mas vá comigo ao capítulo 7, apenas para que os irmãos tenham este vislumbre, que o próprio Deus que é testemunha, ele é o próprio juiz. Capítulo 7,
No capítulo 2 ele disse, ai de vós. No capítulo 1 ele diz, ai dos povos. Olha o capítulo 7, versículo 1. Ai de quem? O próprio profeta se coloca como quem pode estar diante do Senhor. Por isso que ele roga a incondicionalidade da aliança. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, irmãos. A aliança pactual de Deus depende do próprio Deus. Porque se dependesse de nós, nós seríamos condenados. Ele diz, ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão. Não veremos isso, essa linguagem hoje. Como os rabiscos da vindima, não há cacho, não há uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma deseje. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Você lembra desta frase em Romanos? Que não há um justo, que não há um sequer diante do tribunal de Deus. Então esse Deus, irmãos, que julga, é o mesmo Deus que vai trazer a sentença final, mas ao mesmo tempo, aquele homem que disse, ai de mim, veja versículo 7, irmãos. Capítulo 7, versículo 7, veja na sua Bíblia, veja aí na sua Bíblia. Ele diz, eu porém olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Porque o profeta Miqueias vai apelar nesta grande corte para a aliança eterna de Deus. Volte para o capítulo 6, versículos 1 e 2, o texto diz, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes, ouçam os outeiros a sua voz, ouvi montes e a demanda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Deus tira as vestes de testemunha, e agora ele coloca a toga do Todo-Poderoso. Deus tem uma demanda contra o seu povo. Mas o profeta, já pensando no Messias, não tenho tempo hoje, nem é o meu propósito para trazer essa aplicação, apenas para dar um vislumbre. Ele sabe que ele tem um advogado fiel, que vai representá-lo, por isso que ele diz, eu olharei para o Senhor e esperarei nele. Por isso, irmãos, tanto o profeta como a profecia e o próprio livro em si é uma peça literária que deveríamos nos levar a joelhos para ler. O problema é que a gente lê um profeta como Miqueias e dá sono. Parece que a gente não entende mais, irmãos, o que é que está acontecendo conosco. O povo de Deus parece que não consegue ler um texto que é a própria palavra de Deus. Senhor, eu espero muito estar errado, mas a minha sensação é que a gente busca mais experiências do que o próprio texto sagrado da palavra, para que Deus fale conosco. Por isso que este livro, ele vai nos colocar no trilho certo. Deus fala com o homem e o homem fala com o povo de Deus, para que todos possam olhar para o Senhor e dizer, quem é semelhante a ti, Senhor? Porque o profeta não fica isento, você concorda? Capítulo 1 ao 4, ai de vós. Capítulo 5, a mensagem messiânica,
e como o Messias há de tratar todas as nações. Capítulo 6 e 7, ele abre dizendo: ai de quem? De mim. Então, todos nós, irmãos, diante dessa palavra, deve tremer. Por isso que o profeta Miqueias, irmãos, deve nos trazer um alerta, deve nos instruir de como buscar ao Senhor e organizar a nossa vida. Mas o profeta Miqueias é um livro que nos trará, sobretudo, esperança de um Deus que perdoa pecados. Não é um Deus que transige com o pecado. Tem muito crente achando que Deus está transigindo, que Deus não leva em consideração ao pecado do seu povo. Pretendo durante esses domingos falar sobre isso, irmãos. Como diz o Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, no capítulo 5 ele diz: olha, se tudo que eu falar aqui para vocês, e se a justiça de vocês não exceder mais da dos escribas e fariseus, vocês nem vão entrar no reino dos céus. Porque o discurso, eu vou usar o termo a religião, a prática religiosa e a vida devem andar juntas. É isso que Miqueias está mostrando no seu livro. Ainda no capítulo 2, versículo 8, ele faz isso, irmãos, pelo próprio poder de Deus. Veja comigo o capítulo 2, versículo 8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Você percebe, capítulo 2, versículo 8, que Miqueias não dependia da sua força? Vocês estão comigo? Perdão. Capítulo 3, versículo 8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Perceba que a força do profeta não vinha dele, mas vinha do Espírito de quem? Do Espírito do Senhor. Ele diz: eu estou cheio do Espírito do Senhor, para falar a vocês e a mim, que o Senhor julga, o Senhor disciplina, mas o Senhor restaura, e o Senhor mantém firme o remanescente fiel. Quero concluir, irmãos, hoje este nosso panorama no livro, querendo que os irmãos entendam pelo menos esses 3 passos. Hoje a gente não passou do versículo 1, parte do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a quem? Ao profeta Miqueias. Significa quem é igual ao Senhor? Quem é igual a ti, Senhor? Então o profeta, a sua profecia e o próprio livro que foi dado a este homem que serve para nós hoje. E eu quero concluir, irmãos, trazendo agora alguns apontamentos mais práticos para a nossa vivência no Novo Testamento, na igreja. Pastor, pregando em Miqueias, pastor. Isso é negócio do Antigo Testamento. Palavra de Deus, irmãos. Não escuta esses falsos mestres, não. Não, a Bíblia precisa ser atualizada. Antigo Testamento caducou tudo. Sim, é verdade. Há espaço para o entendimento de alguns textos terem caducado no que se refere ao cerimonial, mas a aplicação, o princípio é atemporal. Toda a Bíblia é inspirada, irmãos. E isso é a primeira coisa que eu quero trazer para você, a importância das Escrituras. Precisamos amar a Escritura, irmãos. Por 6 vezes o profeta Miqueias vai dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor.
Assim diz o Senhor. Ele também vai dizer: ouve, ó vós, ouve, ó vós, ouve, ó vocês. Irmãos, isso não é à toa. Isso não é à toa, isso deve reverberar até hoje, irmãos. Precisamos entender que Deus ainda fala hoje. E a Escritura Sagrada é o meio principal que Deus fala. Não creio mais que exista um ministério profético como no Antigo Testamento. Não creio nisso, porque a Bíblia já está produzida. Tudo aquilo que precisamos está aqui. Agora eu vou falar algo aqui, espero que você não me entenda. Estou em casa. Vocês não me conhecem, não é de ontem. Não creio que Deus está limitado na sua comunicação. Não creio. Mas eu creio que Ele se revelou pelo Filho, como diz Hebreus 1, através da Escritura. E a Escritura para nós deve bastar. Amém? Então pare, se for o seu caso, que eu acho que não é, pare de ouvir lorotas por aí. Pare de ouvir bobagens por aí. Pare de ouvir falsos profetas por aí. Isso faz muito mal, irmãos, ao povo de Deus. Ao ponto que às vezes a gente está ouvindo uma pregação como essa, no texto, e nos dá sono. Porque não tem experiência. Não tem experiência. Eu não arrepiei, pastor. Irmãos, escute, nada contra arrepiar, chorar, ter experiência. Mas essas experiências ficam para nós, na presença do Senhor. Agora, ao contrário, às vezes a igreja, e aqui eu digo de modo geral, às vezes a igreja está totalmente desconectada com o texto sagrado sendo exposto. Aí dá vontade da gente sair, dá vontade da gente olhar o relógio, dá vontade da gente se distrair com outra coisa. Por quê? Porque parece que a nossa mente não mais é capturada pela palavra do Senhor, que é a Escritura Sagrada. Amemos a Bíblia, irmãos. No nosso devocional diário, nas pregações regulares da igreja, você se prepara para vir para o culto para ouvir a pregação? Geralmente, as nossas exposições são sequenciais. Aí, às vezes, irmãos, a gente está no livro já faz 3 meses e tem crente que não sabe qual é o livro que está sendo pregado. Vamos ser mais intencionais. Não quero ser contra o celular. Use o celular, ok. Mas deixa eu dizer, se você puder, traga a Bíblia. Porque a Bíblia você cria uma musculatura de memória. Você sabe, às vezes, você não sabe o capítulo e versículo, mas você sabe a posição. Já aconteceu isso com você? E você grifa. Talvez tem textos que está marcado com lágrimas suas. Recentemente eu ouvi um testemunho de um pastor, que ele era espancado pelo pai, quando criança, quando adolescente. E ele começou a ir a uma igreja batista regular nossa. Não vou dizer o nome não, porque eu não quero. E o pai dele descobriu. E o pai dele deu um murro na cara dele, irmãos. Que ele vomitou depois, ele ficou com tontura, ele foi para o hospital. Ele tinha 14 anos. E até hoje ele tem essa Bíblia melada de sangue. E o pai dele se converteu. E o pai dele é diácono. Diácono na igreja do próprio filho, irmãos. É a graça de Deus. Um celular não faz isso. Veja, eu não estou tentando aqui mistificar o texto, eu quero dizer as páginas, eu não quero mistificar isso, mas eu quero dizer, irmãos, que é bom você ter a sua Bíblia, amém? E você abrir, e você se alegrar, chorar, ou até derramar sangue diante dela, porque conta a sua história.
A sua Bíblia conta a sua história. Amemos as Escrituras, meus irmãos. Temos responsabilidade diante de Deus. Pastor, não é o senhor que tem responsabilidade não para estudar, para orar, para vir preparado. É verdade. Inclusive quero dar essa palavra aos meus irmãos que me ajudam na pregação no púlpito, irmãos e irmãs que ensinam para as mulheres, para as crianças. Pense numa grande responsabilidade é pregar a palavra. Deveria nos colocar toda vez de joelhos, irmãos. Aqui a gente não está exigindo você, sabe, ser um grande orador, e você trabalha com as ferramentas que você tem. Eu não posso exigir do irmão Edinho, talvez aquilo que ele deveria exigir de mim, sem querer comparar, mas entenda, irmãos. Mas que Edinho e eu sejamos honestos naquilo que venhamos a pregar para os irmãos, assim irmão Leandro, irmão Maurício, irmão Daniel, irmão Augusto, irmão Gabriel, irmão Timóteo, irmão Lopes, com as mulheres, com os jovens. É muita responsabilidade pregar a palavra, irmãos, é muita, mas é muita, é a palavra do Senhor que vem para nós, enche o nosso coração para a gente entregar a vocês. Mas agora deixa eu dizer a você que está ouvindo, pastor, não tenho dom de pregar não, estou de boa. Saiba que você também tem responsabilidade quando Deus usa o seu servo e você faz disso um monturo. Você faz da palavra de Deus pérolas jogadas a porcos. Assim como os pregadores têm responsabilidade, os irmãos hoje, quando sentaram aqui, têm responsabilidade também. A palavra de Deus veio a Miqueias, lá do interior, para que ele, cheio do Espírito de Deus, olhasse por ele e pelo povo, e se arrependesse, e fosse restaurado. Não podemos fazer uma distinção entre sagrado e secular. Não quero elaborar mais esse ponto, mas apenas dizer que o livro de Miqueias vai dizer claramente isso. Vocês dizem que é o povo da aliança e vive assim? Vive roubando o pobre? Vive mentindo? Vive trapaceando? Os profetas ficam ganhando dinheiro para falar o que vocês querem ouvir? É assim que vocês vivem? Sagrado e secular é tudo do Senhor. Hoje você está aqui, você está num culto, amanhã, agora mesmo, se você for fazer qualquer outra coisa, consagre para o Senhor. Deus sempre trará e abençoará e fortificará o seu remanescente fiel, irmãos. O texto de Miqueias traz uma figura muito linda do remanescente fiel, daqueles que confiam no Senhor. Quem é como o Senhor? E assim confiam. Capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5 e o próprio capítulo 7. E precisamos entender se estamos neste, vamos dizer assim, remanescente fiel. E finalmente, quem é como Deus, irmãos? Quem é como Deus? Ninguém. Então ele é digno, irmãos, da nossa adoração. Ele é digno da nossa obediência. Que possamos confessar diante dele os nossos pecados, a nossa transgressão, a nossa indolência, a nossa preguiça espiritual. Que possamos buscar na face de Cristo este perdão reconciliador, não somente reconciliador, você que não tem Cristo, mas sobretudo restaurador, como foi lido hoje na providência de Deus, 1 João capítulo 1. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça. O livro do profeta Miqueias começa muito forte, mas termina com a pergunta: quem é como Deus, que perdoa as nossas iniquidades, que pega os nossos pecados e joga na profundeza do mar? Quem é como Deus,
que restaurará o remanescente fiel. Que Deus nos ajude, irmãos, e que o livro do profeta Miqueias nos traga mais próximo do Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra que está claramente declarada nas santas letras, produzidas pelos homens do Senhor por todos esses séculos, e que agora temos o desfrute de poder ouvir, aprender, explorar, investigar, mas sobretudo aplicar em nossa vida. Peço por mim, Senhor, não me deixe, nunca me deixe atrapalhar, e se for leviano, ó Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. E como mensageiro do Senhor, eu não tenho o direito, eu não tenho a condição de inventar nada, a não ser trazer das tuas santas letras aquilo que o teu povo precisa. Nos ajude nesta jornada, domingo após domingo, sobre o livro de Miqueias, sobre este profeta tão importante, que denunciou o pecado do povo, mas ao mesmo tempo falou do Messias e trouxe esperança ao remanescente fiel. Acredito que estamos vivendo em dias difíceis também, Senhor, onde pessoas se travestem de religiosas, mas não têm tido nenhum compromisso com o Senhor. Que o Senhor me use, e pela capacidade do teu Espírito, como o próprio profeta disse, longe de mim me assemelhar a Miqueias, mas como ele disse, me ajude pelo poder do teu Espírito a proclamar a tua palavra. Peço por tua igreja, pelo teu povo, pelos meus irmãos aqui, o qual tanto amo, o qual o Senhor tem dado o privilégio de servir, o qual eu tenho sido tão ruim, tão limitado, preciso tanto do Senhor, mas juntos, ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a tua voz, sermos quebrantados, sermos restaurados e nos levantar pelo poder do teu Espírito, a anunciar a todos que Jesus julga, que Jesus disciplina a sua igreja, mas Jesus restaura o quebrantado e Jesus sustenta o remanescente fiel. Ajuda-nos a amar a tua palavra, em especial a esta série no livro de Miqueias, pois, ó Deus, quem é semelhante a ti? É assim que nós oramos, no nome de Jesus, o maravilhoso. Amém e amém.